Está no ar o programa Nossa Terra, nessa manhã maravilhosa, ainda janeiro, primeiro mês do ano, no qual nós estamos nos organizando nessa manhã aqui no pequeno estúdio para transmitir para você a palavra de Deus. E nós estamos falando de uma personagem muito importante, que é o rei Salomão. Falar do rei Salomão é importante porque ele marcou a história do ser humano. Como rei, como um grande sábio. A Bíblia diz que antes de Salomão nunca existiu um homem tão inteligente, e depois de Salomão não existirá outro inteligente como foi Salomão. A sabedoria desse homem era algo extraordinário, chamava a atenção das nações pelas suas decisões, o conhecimento que ele tinha na vida cotidiana, os atendimentos que ele fazia durante os dias. Isso contava na história daquela geração. Mas existe uma parte muito polêmica que aí propõe os místicos a investigar se o rei Salomão, ele na realidade, se ele foi ou não mago, bruxo, feiticeiro, qual era o âmbito do seu conhecimento. Quero mandar um abraço para a dona Dina, do Açaí Mania, da Folha 20, também para a Marla, o Cleuto, lá na Folha 28. Eu quero dizer o seguinte, que quando se trata de falar do rei Salomão, nós estamos falando de uma personagem que marcou a história de sua época, e até agora se estuda a sabedoria desse homem, a vida espiritual desse homem. Por que que ele tinha tantos poderes? Além de ser um rei, um Meler, ele se tornou um dos homens mais cobiçados da história em termos de riqueza, prosperidade, o rei mais rico de Israel. E a parte mística que investiga a qualidade desse homem de Deus, desse rei amado, essa parte mística, ela teve a ousadia de procurar, buscar, a conhecer o testamento do rei Salomão. Quero mandar um abraço também para o Osinei Arcanjo, tá ligado com a gente. Osinei, tenha um bom dia. E essas investigações lhe levou até a primeira cravícula de Salomão e a segunda cravícula de Salomão. Cleane Martins. Um bom dia, Cleane. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. E aí as investigações que nomeava os feitos de Salomão, do rei Salomão, lhe levou até as cravículas de Salomão, que é a 1 e a 2, ao testamento de Salomão, no qual ele deixa para o seu filho todos os segredos do mundo espiritual, da magia. Porque essa palavra magia ou mágico, a gente tem uma conotação de que essa palavra ela vem da parte dos demônios, diabólicos, essas coisas, mas não é. O que é algo mágico? O mágico é algo que você vê e ao mesmo tempo você não vê. Por quê?
A mágica, muitas vezes, é um truque, é um disfarce. Mas na vida do rei Salomão, não havia mágica. Havia, sim, a realidade do mundo espiritual que ele trazia para o material e transformava isso em realidade. Mas os 72 espíritos que serão apresentados hoje aqui no programa, eu não vou falar o nome deles, porque quando a gente fala, eles se aproximam da gente. É um meio de comunicação, tudo nesse mundo é energia. Quando a gente fala nesses espíritos, eles se aproximam da gente. Não é que eu tenha medo, não, porque quando você é um iniciado, você não tem medo dessas coisas, você tem conhecimento do que é essas coisas. Então, os 72 espíritos que serão apresentados a seguir não são aqueles apontados no Pentateuco. Nos famosos 3 versículos de onde provém os 72 nomes de Yud, Re, Vav, Re. Existe a Cabalá judaica, existe 72 anjos com os nomes de Deus, do Criador, do Hashem, do Eterno, do Adonai. Esses não tem nada a ver com os 72 espíritos trevosos que Salomão prendeu e colocou como escravo para trabalhar nos seus dias. São forças ocultas que foi utilizada para servir o rei, porque o rei foi inteligente, prendeu as forças ocultas que poderia atrapalhar o seu governo. E aí ele fez um governo de prosperidade, porque o que atrapalha o governo, que atrapalha um presidente, um rei de um país, são as forças ocultas contrárias a esse rei, que vai perseguir de muitas maneiras, colocando pessoas contra, e aí é o que se vê esse desenho em todos os países. Mas há uma separação dos anjos. Por exemplo, estou dentro de 3 anos fazendo uma campanha cabalística que se faz 6 horas da manhã. São 72 nomes do Eterno, onde a gente... porque no judaísmo é nos ensinado a orar somente a Deus. Mas essa campanha 72 nomes do Eterno não se ora aos anjos, mas sim a Deus. E fala os seus 72 nomes, no qual nos dá uma potência espiritual para ter a conexão todo o tempo ligada com Hashem, com Deus. E estes são os espíritos goéticos. A palavra goética no Brasil se usa goética ou goécia. São estudos, experimentos científicos que os grandes estudiosos, pesquisadores extraíram das clavículas de Salomão a goétia. De uma outra ordem, são entidades muitíssimo primitivas e que foram adoradas durante os primórdios da humanidade. São deuses esquecidos que se tornaram demônios após a influência cristã. Mas isto é uma hipótese. A experiência demonstrada, a verdade, coincidentemente, 72 pode ser o resultado da soma de 66 mais 6, que dá 72. De qualquer forma, estes são os 72 reis, príncipes, poderosos, que conforme conta o mito, o rei Salomão encerrou em uma arca de bronze junto com as suas respectivas legiões, dentre elas Belial, Belete, Asmodeu, Gabe, eram os príncipes, e devemos notar que Salomão parece ter feito isso por puro orgulho, uma vez que nunca declarou as razões de ser impelido a agir assim. A gente deve entrar numa casa e pegar o valente e amarrar.
e o resto a gente domina mais fácil. Salomão, quando ele adentrou ao rei de Israel, ao reino de Israel, como rei de Israel, a primeira coisa que ele fez, ele prendeu todos os principados e potestades, dominadores dos ares, que perturbam o ser humano aqui na terra. Mentes perturbadas por essas forças místicas que são milenar, que habitam sobre as cidades, as vilas, os estados, os países, que traz problemas para a humanidade. Mas esse rei, na sua essência, da sua sabedoria, ele investigou desde o princípio, antes de assumir o comando como rei, ele procurou neutralizar essas forças que iam competir com o seu governo. Ao entrar, ele, no reinado, ele prendeu todas essas forças e colocou no seu domínio. Deus, na sua primazia, como um pai amado de todos nós, porque tu é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Você é filha de Deus. E cada um de nós viemos dele, das mãos, das entranhas dele. Deus nos ama de uma maneira tão importante que você está longe para saber o tanto quanto ele te ama. Mas o próprio rei Salomão sabia que teria desafio pela frente. E esses desafios seriam por causa de quê? Por causa da nação de Israel, que estava em suas mãos, em seus comandos, no qual ele teria que dar conta do recado. E ele foi sábio, porque desde cedo ele aprendeu a separar o mundo material do espiritual. Você é espiritual, mas você é material. Eu sou espiritual, mas também sou material. E, tendo aprisionado, selou a sua arca, que através da potência divina foi encerrado a uma gruta, um poço na antiga Babilônia. Passado algum tempo, alguns babilônicos, desavisados, encontraram a arca e quiseram abri-lo, imaginando que esta arca estivesse repleta de tesouro. Olha o que é. Ele pega a arca com os espíritos trevosos, e na realidade, no judaísmo a gente não fala a palavra demônio. Esse negócio de estar de Satã, diabo, essas coisas, não se fala isso. Porque a gente sabe que é o lado impuro de Deus. Porque ele disse, eu fiz o bem e eu faço o mal. O mal e o bem procede dele. Mas Deus não quer que a gente se envolva com as forças da impureza, a não ser que seja para dominá-lo. A diferença do rei Salomão com as forças goéticas, porque na Goécia não se incorpora espírito da Goétia. Nenhum espírito da Goétia tem autorização para incorporar no ser humano, que são os 72 espíritos que nós estamos falando aqui. E o rei Salomão, ele tinha visão, ele via os espíritos da Goétia. E a história do rei Salomão conta que uma certa vez, eu tenho até um anel aqui, esse anel é consagrado, é um anel consagrado, que é o mesmo tipo do anel que foi usado por Salomão, no qual um anjo deu para ele um anel desse e falou para ele, olha, com esse anel tu farás maravilhas. O anel era consagrado, Salomão iniciado, o rei Salomão iniciado, e recebe de um anjo um anel. A partir dali foi que ele teve poder para
dominar os espíritos trevosos. E ao receber aquele anel, a vida dele começou a mudar para melhor. E esses espíritos que aqui relata, ele deixa bem claro no seu testamento, no seu depoimento registrado em cartório daquela época, que esses espíritos, eles já viveram no passado e foi derrotado, preste bem atenção, esses espíritos foram derrotados por Adonai. Adonai é o nome de Deus, é um dos nomes de Deus. E Adonai derrotou todos esses 72 espíritos e prendeu esses espíritos. Esse espírito, ele não tem liberdade de vir aqui a hora que eles querem, não. A não ser que um iniciado chame. E esses iniciados, eles têm os seus cuidados, porque sabem que quando é chamado uma dessas entidades, elas não vêm só. Tem um desses espíritos que tem mais de 200 legiões de espírito. Quanto não é isso? E quando ele vem junto com essas legiões. Aquela pessoa que chamou aquela entidade, ela está protegida por um circo. Esse circo, ele é feito no chão e é colocado uns nomes em hebraico, Mecratron, é colocado a estrela de Davi, que tudo é proteção para que esse espírito não toque na pessoa. Ele fica uma certa distância da pessoa. Você não pode deixar ele se aproximar muito de você. Um abraço aí para o pessoal, a dona do Açaí Mania, dona Dina, tá ligado com a gente aí. Um abraço para você e toda a sua família. Mas esses espíritos trevosos, eles não podem se aproximar muito da gente. E aquela pessoa, o iniciado, o Estado chamou a entidade, ela vem. E quando ela vem, há um lugar para ela ficar, ela não pode passar dali. Porque há o quê? O circo de proteção. E ali ele dá ordem para aquele espírito fazer o que ele quer. Aquela pessoa, ela tem uns parâmetros para ela poder ter esse poder e estar bem com Deus. Como? Tem que guardar os mandamentos de Deus, tem que conhecer quem é Deus, tem que conhecer quem são esses espíritos e não pode fazer o mal com esses espíritos. Porque se fizer, Deus vem em cima dessa pessoa. Mas Deus deu o controle desses 72 demônios, o daimos, para o ser humano. É um poder que muita gente não sabe. E quando se defronta com um poder desse, ele perde a batalha por não conhecer. Aí que Deus diz, meu povo se perde por falta de conhecimento da minha palavra. Aquela pessoa que está ali, eu chamo iniciado, que está conversando com aquele espírito, ele tem que prestar muita atenção a uma coisa, esses espíritos são malandros. Eles vão lhe pedir alguma coisa em troca para fazer outra. Só que a Cabala nos diz que não devemos negociar com esses espíritos, é dar ordem, é manter a autoridade que Deus deu para nós contra esses espíritos e dar ordem para eles, porque eles são soberanos no meio dos espíritos que eles comandam. Eles fazem o que eles quiserem, porque são legiões. Só não pode enfrentar um de nós por causa da proteção de Deus em nossas vidas. Mas se a gente vacilar, ele quebra a gente. E eles vão tentar barganhar, querer alguma coisa em troca para fazer aquilo. Pode ser impossível para o homem, mas para eles não. Eles são forças espirituais, muito poderosas, porque são legiões, mas
aquele iniciado não pode vacilar. Se ele vacilar, eles destroem a paz daquela pessoa. E pode até matar numa reunião dessa. Mas acontece que esses espíritos também, eles podem sombrear o iniciado. Por isso que a pessoa tem que ser um iniciado para tratar-se do mundo espiritual. Salomão, ao receber um anel, foi um anel desse, aqui ó. Você pode encontrar aí nas lojas, um anel desse, loja, joalharia do rei Salomão, a estrela do rei Salomão, mas tem que ser consagrado, isso aqui é consagrado. Eu consagrei ele, no dia que consagrei ele, eu senti um impacto assim no céu, que causa um impacto no mundo espiritual, porque é uma ligação direta com Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí ele pôde fazer 1001 maravilhas. Ele pôde ter autoridade suprema sobre esses espíritos mais do que antes. E ali ele botou, é engraçado, ele prendeu esses espíritos, escravizou e botou para trabalhar. Você já viu alguém contar uma história assim de uma pessoa que teve o poder de prender 72 principados e potestades, dominadores dos ares, com todas as suas legiões, e botar para trabalhar? E aí Israel passou a ter paz. Porque o que causa a destruição de um país, de uma cidade, de um estado, são esses principados e potestades. Isso aqui é uma parte, não é todos os principados e potestades, mas os que estavam em cima de Israel, em cima do país de Israel, levando Israel à derrota. Quando o rei entrou, acalmou-se. O mundo não viu mais falar de derrota em Israel, mas só de vitória. As guerras cessaram, porque eles que causam guerra, eles causam calamidade, eles causam enfermidade. Lembra das 10 pragas lá do Egito? É dessa maneira aqui também estamos falando. Tendo aprisionado, né, esses daimons, e quando conseguiram, os espíritos principais imediatamente fugiram. Os babilônicos, é interessante, que os babilônicos, eles descobriram o tesouro do rei Salomão. Porque eles pensavam assim, vamos descobrir o tesouro do rei Salomão. Então, muitas caravanas, depois da morte do rei Salomão, apesar da invasão aos tesouros da nação, mas eles queriam o tesouro que lhe dava poder ao mundo espiritual, porque ele não era uma pessoa normal. Ele fazia a bidislocação. O que é a bidislocação? Ele pegava um tapete, subia no tapete e voava. Ele estava no quarto dele, só no quarto dele, sem precisar de tapete, de nada, e desaparecia, aparecia em outro lugar. Isso aí chama-se bidislocação. Ou se chama projeção, uma projeção astral. Os profetas tinham esse poder, os profetas bíblicos, não todos, porque cada ministério de um profeta é diferente dos outros. Mas havia profetas que viajavam no tempo pela projeção ou então pela bidislocação. Aí vai o desenvolvimento, o crescimento, o estudo de cada ser humano. Aquele que busca, acha, e aquele que procura, encontra. Mas essa paz que havia ali em Israel, no país de Israel, ela foi ameaçada quando os babilônios acharam aquela caixa bonita, toda de cobre com mármore, e disseram: achamos o tesouro de Salomão, estamos ricos. Quando abriram, saiu muita coisa de dentro, mas eles não sabiam o que era, não viram o que saía, eram os espíritos. Cada principado com as suas legiões saindo lá de dentro daquela caixa,
E Deus conduziu esses espíritos para um lugar, não é no céu, não é inferno, é para um certo lugar intermediário. Mas ficou um espírito lá que ele saiu e entrou numa imagem e começou a fazer milagre. E esses milagres levou uma guerra sangrenta. E aí esse principado, ele está em todas as nações, porque eles vão crescendo de acordo com aquilo que eles vão ganhando. Você pode derrotar qualquer um deles, desde que você esteja ligado, conectado com o Deus de Israel, Deus de Abraão, e que você faça a sua vontade, ele te dará poder para isso. Quando conseguiram, os espíritos principais imediatamente fugiram com as suas respectivas legiões, exceto Belial, que entrou em uma imagem e proferiu oráculo, sendo, a partir de então, adorado com ritos e sacrifício sangrento como uma divindade. O espírito entrou na imagem e passou a produzir milagre. Esse Belial. Você pode reparar que lá na Bíblia dá o nome dele. Este quarto grande rei são geralmente chamados de Ornes, Paimon, Paimonia, Ariton, Oegem e Amaimon, pelos rabinos, são conhecidos sob o nome de Samael, Azazel, Azael e Mahazael. Daqui para frente, o texto do Testemunho de Salomão começa a mostrar os segredos do contato de cada príncipe principado, o que eles fazem, que quando cada um tem a sua qualificação, cada um tem o seu currículo, cada principado tem o seu currículo, mas isso não interessa para nós. E também eu não vou ficar falando o nome desses bichos, porque na realidade, quando você fala, eles vêm. Agora, só que esses daimon, eles não vêm assim, de qualquer maneira não, porque há um controle e há uma proteção em nós que Deus deu contra essas forças ocultas que atuam sobre a mente humana. Deus nos protege e nos protegeu sempre, para que esses daimon não tenham acesso à nossa casa, à nossa família, porque eles são espírito de destruição. Quando eles são liberados, lá onde eles estão, para vir fazer algum serviço aqui na Terra, é porque alguém, um iniciado, que conhece o segredo, traz eles aqui, aí faz o que eles querem fazer, depois manda de volta para lá. E eles têm que obedecer por causa de Adonai, que destruiu todos eles no passado, com os reis, cada rei se tornou um principado, e todos os soldados que eram comandados por esse rei, nós consideramos como daimon, que são demônios. Esses viveram aqui na terra. Esses não caíram do céu, como se diz aí. Nós vamos fazer um vídeo que as pessoas pregam aí, eu tenho visto, eu mesmo preguei quando era pastor, eu preguei muito de que houve uma briga lá no céu, e o diabo carregou uma terça parte dos demônios e trouxe aqui para a terra. Aí são esses demônios que perturbam as pessoas. Não é assim. Essa história é mentirosa. A Bíblia não fala isso. E nós vamos ver as citações bíblicas onde os pastores pregam e afirmam que ali é o diabo, e quando na realidade não tem nada a ver com isso. Existe uma parte na Bíblia que é para aquele tempo que foi escrito. Outra parte da Bíblia é para o presente que nós estamos vivendo. E outra parte da Bíblia é para o futuro, que é a profecia. E essas profecias
se não tiver base bíblica, não está de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia, a profecia, ela tem 3 sentidos. É consolar, exortar e edificar. A palavra de Deus tem 3 sentidos: consolar, exortar e edificar. Se as profecias, as revelações, a visão não tiver dentro desse parâmetro, ela procede da carne, não de Deus. Então aqui nós queremos encerrar, não estou encerrando 100% a história do rei Salomão, porque é muito grande, é muita coisa. Nós temos muitos conteúdos aqui, segredos, que a gente não pode ensinar na mídia, porque tem pessoas que não estão preparadas e pode querer praticá-lo, e depois vai ter problema, como algumas pessoas que se metem a querer entrar nessa área, nesse campo, e depois vai ter problema espiritual. Olha, o mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo material que nós estamos vivendo. Então, é isso. Eu acredito que durante esses 3 dias ou 4 dias que falamos sobre o rei Salomão, você aprendeu muita coisa do mundo espiritual. A perseguição. Amanhã, nós vamos falar de maldição hereditária na família. Tem família desajustada porque existe uma maldição. E essa maldição tem que ser quebrada. Quem fala? A Bíblia. Quem diz que é amaldiçoar a família? Deus. Quem diz que é abençoar a família? Deus. Como a família será abençoada? Nós vamos falar isso, como Deus abençoa a família. Como o filho é abençoado por causa dos pais. Amanhã nós vamos falar nisso. Você pode pegar a sua Bíblia, e a Bíblia comum mesmo, Bíblia católica, evangélica, Bíblia do Padre João Ferreira de Almeida, e você pode conferir o que nós vamos falar e coloque em prática, para que você possa derrotar na sua família a maldição hereditária. Um tempo eu pregava no rádio, na televisão, muito sobre maldição hereditária. Quantas pessoas de condição financeira, empresários, me procuravam e diziam: tu está certo. A minha família tem uma maldição. Eu sou bem de vida, mas minha família tem uma maldição. Então, as maldições hereditárias de família são longas e passam de geração em geração. Aí a gente vai revelar o espírito familiar que atua sobre as famílias. Aí, por exemplo, se meu pai morreu de diabetes, minha avó morreu de diabetes, eu vou morrer de diabetes, meus filhos vão morrer de diabetes. Isso é maldição hereditária de família. Você precisa frear essa maldição na sua vida, na sua casa, na sua empresa, na sua família. Então, amanhã, fique ligado com a gente. Nós estaremos no Facebook com essa mensagem, uma mensagem que vai mudar a sua vida. Tenha todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei qual é a hora que você vai assistir, porque aqui ao vivo nós estamos encerrando agora, mas vai ficar aí na rede social, onde o meu filho, Daniel, vai pegar esse programa e vai jogar na rede social aí, no YouTube e outras redes. Então, que a paz do grande Deus esteja sobre sua família, sobre você, e amanhã se prepare, que amanhã você vai entender o que é a Bíblia falando para o dia de hoje. Tenha uma semana super abençoada, começa uma semana super abençoada, muita paz, muito amor, shalom, shalom,